Simbora estudar! O som do rugido da onça, Micheline Verunsky. Antes de começar a falar sobre essa obra importantíssima, grandiosíssima, belíssima, tá? Que eu amei, tá? Vou falar sobre algumas impressões, tá? Que eu tive ali da obra, né? É, assim, algumas impressões fora da questão da análise, né? É claro. Tá? Então, eu comecei a ler o livro e eu vi assim, né? É bacana isso, né? Quando você começa a ler o livro e aí eu não gosto muito de pesquisar antes, né? Ver quem é o autor e tudo isso. Mas esse nome, né? Verunsky, me remeteu a um nome assim de origem europeia. E eu comecei a ler o livro e ele traz uma proximidade muito grande, né, com a causa indígena, e ele me pareceu assim um livro escrito por alguém realmente, né, por alguém indígena, tá? E aí eu tive que dar uma pesquisadinha sobre a autora e eu descobri que ela é de Pernambuco, e Pernambuco me remete a tanta coisa boa na cultura, né? Assim, e não sei por quê, porque com o tema não tem nada a ver, mas a gente, né, me parece assim um pouco ali de Cordel do Fogo Encantado, um pouco ali do Mangue Beat, talvez de Chico Science, Nação Zumbi, muito também de Fred 04, tá? Então eu me senti muito assim, uma mistura, né, aquela coisa da parabólica ali né, no mangue, ali fincado na lama, e eu me senti muito isso, com este livro, né? Essa mistura toda, né? Que é feita por alguém que realmente conhece, sabe o que está fazendo. E após, né? Já mais pro meio do livro, eu eu vi assim algumas semelhanças entre este livro e o Nove Noites do Bernardo Carvalho, tá? Tem muita semelhança. Quem leu Nove Noites vai entender o que eu estou falando, tá? Quem leu esse livro aqui também, né? Quem leu os dois vai entender bastante do que eu estou falando. Só que aí, né? Lembre-se lá do Nove Noites, né? Tinha aquela busca, né? Pelo Buell Quine, a história do Buell Quine, né? Que ele ficou conhecendo e aí ele vai até aquilo. Tem alguns traços ali, né? De autoficção, né? De autobiografia, como aqui também. Mas eu vejo mais lá o Nove Noites como alguém, como se fosse um jornalista resgatando aquilo, né? A história lá, conhecer a verdade sobre o tentar conhecer a verdade sobre o que aconteceu com o Buell Quine. E aqui como uma historiadora tentando entender o que aconteceu com essas duas crianças indígenas. Tá? Então, eu vejo aí algumas semelhanças, tá? Mas vamos lá ao nosso livro maravilhoso, como eu já disse a vocês. Vai ser aqui um grito indígena? Vai. É um livro feminista? É. Não tem como não ser. Tá? Então, a nossa Micheline Verunsky é uma historiadora, né? E ela também, né, tem essa questão dos movimentos, das causas sociais, do feminismo, né, a questão indígena. Então, isso aqui vai trazer tudo isso. Porque as pessoas que estudam, as pessoas que leem, sabe? Elas não estão lá do outro lado, né? Elas sempre vão mais pro lado de cá, né? Do lado dessa minha mão aqui, não pro lado de lá, tá? Vamos ao livro então. E o livro começa, né, assim: quando Nimue criou o mundo, o fez a partir de seu próprio corpo. O mundo é esse ser gigante que mal distinguimos se estamos distraídos, mas que se apurarmos a vista encontraremos em seus detalhes.
Há uma elegância no mundo por vezes despercebida na pressa com que as pessoas vão se acostumando a viver. Então, aqui já traz muito, né, do que nós vamos ver no livro. Aquela coisa de prestar atenção. Assim que eu terminei a leitura do livro, eu fui buscar mais informações, tá, sobre Micheline. Vi podcast da Micheline, tá? Vi 2 podcasts, inclusive, tá? Desculpa, vi um podcast e uma entrevista da Micheline, tá? Então, eu fui buscar ali mais para eu poder compreender. É o que eu falei para vocês, né, um tempo atrás, de uma obra que eu não gostei. E a obra que a gente não gosta, ela é meio descartável. Essa aqui, obras como essa, grandiosas, você termina e você quer mais. A obra não termina ali quando você vê o fim, quando você está ali na última palavra. Ela continua, ela nos faz refletir, ela nos faz ficar pensando. Nós ficamos, né, aquilo ali a gente fica mastigando ainda, ela fica ali, né, dentro de nós ainda por um tempo. Muitas vezes por muito tempo. Tá? Então eu fiz isso, né? E essa coisa de prestar atenção aos detalhes. Tá? Tudo começa quando... Agora eu vou falar um pouco da realidade, tá? Do real da vida, né? A Micheline vê as fotos lá dessas crianças e ela vai atrás disso, como historiadora que é. Até inclusive ela fala, né, que ela só consegue se encontrar ali como com o seu próprio, o seu narrador, né, conversar com o seu narrador ali no momento em que ela experimenta a ayahuasca, tá? Então ali ela consegue conversar com o narrador do seu livro. É curioso isso, né? Para quem não escreve, acho que deve ser mais difícil ainda de imaginar, né? Como assim o narrador? O narrador não é o próprio escritor que cria o narrador, então ele não tem domínio? Muitas vezes não, né? Eu sei bem o que é isso. A gente cria ali um narrador e às vezes a gente fala, esse narrador não está conversando, não estou conseguindo conversar direito com esse narrador, tá? Ela consegue fazer isso através, então, da experiência que ela tem ali com a ayahuasca. E nós somos levados aos poucos, né, a conhecer esse universo aqui do livro. Então nós vamos vendo ali na primeira, né, ali o início, né, ele fala sobre animais empalhados, né, que a Inê está olhando ali e ela vê tirando, né, a carne, tirando ali as vísceras e depois preenchendo aquele espaço, né, e ela pergunta, né? Se pergunta, né? Ela sabe que o espírito não está mais ali, mas aquilo ali não vai se movimentar mais. Então essa diferença, né? Como se vê a vida, né? Que ela fala ali, né, dos desencantados, os que já partiram, né? Eu vou ler um trechinho aqui para vocês. Inê observava tudo aquilo com temor e se em cada um daqueles bichos procurava uma voz, um movimento, procurava neles também reconhecer os olhos da mãe, do irmão, de qualquer parente que ficara para trás, como se isso fosse possível. Procurava neles até seus próprios olhos. E Inê é essa mistura, né, do humano com o animal, do indígena com a onça. A onça, né, esse animal cheio de magia, né, cheio de mito, né, para quem, né, tem ali aquela... conseguir imaginar, eu sempre gosto de fazer isso, né, nos meus vídeos, tem a questão ali, não tem nada a ver, tá? Não é isso, o livro não é sobre isso, mas só para se imaginar, a novela Pantanal, né, a Juma lá que se transformava em onça, então são mitos, né, que acontecem ali, tá? Os indígenas têm isso, né, de pessoas que se transformam em animais, tá? Quando morrem ou até durante a vida, como é o caso da Juma ali. E a Inhê também tem um pouquinho disso. Pessoal, mais uma vez, não estou falando que a Inhê é Juma, não é nada disso, tá? É bem diferente aqui, até porque a Micheline não é bem diferente realmente, ela não tem nada com isso. E logo no início do livro nós descobrimos que Inhê está morta, né? Porque ela morreu com 12 anos de idade.
Então nós já temos ali tudo isso. E a gente vai tendo paralelamente uma história de uma mulher chamada Josefa. Só que a Josefa no início, a história da Josefa, ela é colocada de uma forma menor no início. Depois ela vai ganhando força lá no final. A Micheline, né, fala isso, que muitos falam, né? Bom, será que a Josefa é um alter ego dela? É ela se colocando ali? E ela diz que não, né? Embora a Josefa tenha tudo o que tem acontecido ali, né? Os motivos dela escrever o livro, a Josefa também tem isso lá depois, só depois que nós vamos perceber isso. O nome da onça é Tipaiu, né? É uma onça que está ali. Então um dia Inê está ali, né, na sua aldeia, Inês sai e todo mundo começa a procurar, e quando a encontram, ela está ao lado de uma onça, ela está ali como se estivesse agarrada a uma onça. E o pai, né, o pai da Tiauê, que é o Tuxaua ali da aldeia, né, Tuxaua é um líder religioso, como se fosse um cacique, tá? Como se fosse um cacique. Eu não posso afirmar para vocês que é um cacique, eu precisaria, né, de alguém, algum indígena. Eu não sei se existe alguma diferença entre cacique e tuxaua, tá? Eu percebo que aqui na nossa região se chama mais de cacique, mas eu vejo que mais pro norte alguns povos eles chamam de tuxaua. Sinceramente, gente, eu não sei se é a mesma coisa, mas eu sei que ele é um líder ali da aldeia, tá? Se alguém tiver esse conhecimento, quiser comentar aí no vídeo, eu agradeço muito, tá? Do que eu estava falando mesmo quando eu comecei a falar isso? Eu dei uma viajada aqui pensando e acabei me perdendo. Assim, e aí o pai de Neê, ele não vê aquilo com bons olhos, né? Ele começa a falar assim, né? Que aquela menina se aproximou da onça, ela pode ter virado amiga da onça, a onça ter encantado, algo mais ou menos assim, e qualquer dia ela se transforma em onça e os devora, tá? Então é uma espécie de mito ali, né, entre eles. Mas a mãe gosta muito, né, da Inê, o avô, né, o pai do Tuxaua, ele tenta ali de uma forma ou de outra. Então percebam que o pai começa meio que a deixar aquela menina ali de lado. Nisso a história da Josefa vai sendo contada, né? A Josefa tem um momento ali que ela liga a televisão, ela, né, sintoniza ali no canal e está falando o Raoni, né? O Raoni, imagino ser o cacique Raoni, né? E até coloca, é curioso isso, né? Até coloca para nós que o Raoni tinha uma voz de jaguar. Então percebam ali a presença dos felinos, né? A onça, né, tem toda essa simbologia. A onça é o maior felino das Américas, né? E a Michelin também, né, no que eu vi, ela fala muito sobre onça, né? Ela fala inclusive que quando ela era criança ela teve ali um pequeno felino, né, uma onça ali e tal, que eles tinham medo, né, da onça se alimentar dela quando ela nascesse, né? Quando ela era bebê, depois ela teve vários sonhos, né? Com a onça. Eu separei aqui alguns trechos para ler para vocês importantes, né? Esse livro ele é muito poético, é uma linguagem muito poética também. Sem palavra não poderíamos ser gente. Nosso povo recebeu a palavra de vida do Criador e isso nos diferencia dos bichos. A dos bichos é outra palavra. Então, ou seja, os bichos se comunicam de outra forma, mas a Inê se comunica com os animais. E a Inê se comunica inclusive com a natureza, com os. Né? Os animais também são natureza, né? Mas com a natureza quero dizer com rios, né? Com a mata. E aí surgem lá o pai da Inê, ele já tinha esse costume de o tráfico de indígenas, né? Então eles pegavam alguns indígenas e vendiam para brancos, né? Europeus que vinham aqui. Gente, esse livro também, ele foi feito, né, para tirar um pouco dar voz aos indígenas, tirar um pouco a voz, né, eurocêntrica, né, aqui dos europeus. A voz dos europeus é o que os europeus escreveram que ficou, tá? A, a, a Micheline até fala, inclusive, né,
que ela tentou sair um pouco da questão de ser historiadora, porque historiadora trabalha com, né, com o fato concreto, com o que existe. Então, ela deixa bem claro que esse livro é realmente de ficção. Ela parte de algo real, né, que essas duas crianças existiram, mas ela cria a história dessas crianças. E ela cria essa outra personagem, Josefa, né, também até para, né, nós pensarmos ali de uma forma como nós, não indígenas. Tá? E aí, ali é o cruzamento também, né, das questões dos conhecimentos indígenas e do conhecimento científico. Porque são dois cientistas que chegam lá um dia na aldeia e esses cientistas, eles levam essas crianças, né? E são várias crianças que são levadas e entre as crianças está a criança Miranha, que é a Inhê, e uma criança Juri, um menino Juri, um pouco mais velho que Inhê. Essas crianças, elas são levadas para a Europa, tá? Antes de eu falar sobre a questão delas na Europa, né, a Micheline também coloca, né, que ela foi correr atrás realmente dos documentos, né, e ela fala que muita coisa do que o Martius escreveu, ele rasurou. E tem um trecho muito legal que fala assim, né, o papel suporta qualquer coisa que se deseje, ou seja, você pode colocar no papel qualquer coisa, o papel aceita e é depois o que vem na história para nós, né? E em outro trecho já ela coloca assim: Martius esquece o que escreveu, ou não esquece, mas quer esquecer, deliberadamente rasura, e a rasura também é um método. A rasura também é um método porque ele apagar o que ele escreve, não deixar para os outros, porque o que o Martius e o Spix fazem, né? É muito tenebroso, né? É muito hediondo levar aqui crianças para a Europa, né? Como se fossem presentes lá para os governantes. Eu não falei, né? Mas essa história ela se passa aí no final dos anos 1820, né? E até início dos anos 1830, tá? Então acho que entre 1827 e 1831 aproximadamente, tá? Essa história se passa, tá? Desde a chegada deles, tá? Desde a chegada deles, não do tempo que eles viveram, até porque essas crianças, logo que elas foram para lá, elas já morreram. Então essas duas crianças, né? Eu vou ler mais um trechinho para vocês antes de eu falar sobre isso. Letras são animais que, depois de domesticados, apenas obedecem. Ele acredita. Ele quem? Martius, né? Então, aqui Martius é como se fosse o grande vilão. Né? E aí, durante aquela viagem que eles foram levados por navio, aquela viagem longa, né? Que durava ali 2 meses, né? Aproximadamente. Os animais que eles levaram começaram a morrer e depois as crianças só sobreviveram. Pessoal, eu não me recordo agora o número exato de crianças, mas acho que era 11 ou 12 crianças. Né? E aí elas começaram, né? E a Inhê também até comenta uma coisa, né? Que só ela sabia que no momento em que as crianças e os bichos morriam, seus espíritos já se desprendiam dos seus corpos. Tá? Então é muita coisa interessante aí, tá colocado. Então eles morrem, né? Chegam lá na Europa, ainda, né, vão chegar ali pelo mar, aí eles vão até a Alemanha, né, e a Alemanha é longe, né, ali onde eles chegam, eles passam pela Espanha e tal, até chegarem, passam por Portugal, depois Espanha, até chegarem lá a Alemanha. Vou esperar passar essa moto aqui. E só sobrevivem os dois, de todas as crianças, tá? A Inê, tá? e a Inê e a e o menino Juri. Acho que eu cometi um erro, acho que eu falei final da década de 1820, né? Na verdade não, é final da década de 1810, início da década de 1820. Tá? Essas crianças elas são levadas para a Europa em 1821. Tá? Eles ficaram 4 anos aqui no Brasil, tá? Antes de pegarem as crianças. E as crianças chegam à Europa em 1821, tá? Corrigindo aqui, tá? Errei a década. Chegando à Europa, a Inhê, ela não gosta do que ela vê. E o frio, né, gente? Imagina, você sai aqui de um país tropical,
vai chegar lá, você vai chegar no mês de dezembro de 1821. Então você está bem numa época muito fria. Eles realmente não foi uma experiência legal, né? Sair daqui e chegar lá naquele inverno, nunca passaram por um frio desses. Mas a Inheê, ela conversa, faz amizade com o rio, né? Que é um rio Izar, que ele faz questão de dizer, né? Que ela é um rio fêmea, porque ela tem um nome feminino. E que os homens não dão muito valor a isso. Se fossem as mulheres que colocassem os nomes, né? As coisas ficariam melhor. Aí que eu falei, né? Da questão do feminismo ali presente na obra. E lembrando que a grande força aqui é uma mulher e a onça. Duas presenças femininas. Inheê e Tipaio. Tá? E aí após, né, ali os dois, Martius e Spix. O livro deixa claro, né, que o Martius tomou frente daquilo e era o Martius que queria levar o Spix. Não, parece que não tinha muita vontade de levar as crianças para lá, mas era o Martius que mandava. Tanto que depois a própria Inheê, ela fala, né, que ela não tinha mais raiva, né, do Spix, apenas do Martius. E elas acabaram sendo levadas para a rainha Catherine, né? Então, e a rainha ficou ali um tempo, mas depois a rainha viu que não dava certo, devolveu ela para os dois ficaram por aí, mas eles morreram logo em seguida. Se eu não me engano, tá? Isso é documentado, tá? Se eu não me engano, o menino morreu 6 meses após chegarem e ela morreu 1 ano depois, ou menos que isso até, tá? Mas foi um curto espaço de tempo ali que eles viveram na Europa. E os dois tinham chegado no Brasil em 1817, tá? Eu não falei anteriormente. Então o livro se passa entre 1817, né? A história lá dele, não da Josefa. Josefa é contemporânea, agora, tá? E 1821. Então as crianças, como eu falei, né, elas acabam morrendo. Antes, né, da morte tem a questão das tradições, né? A Inheê acaba menstruando, tá? E lá na Alemanha, o lugar em que uma menina menstrua torna-se sagrado, né, na questão indígena. E ali naquele quarto escuro e frio, ela não fará o ritual do sangue, nem terá a mãe ou a avó para ensinar-lhe o que precisa ser aprendido. Então, foram tiradas coisas básicas dessa menina, né? Tá? Ela não pode, ela foi retirada, ela foi afastada do seu povo, ela tem que conviver com uma outra cultura, diferente da sua, em que ela não pode seguir nem as suas tradições. Nossa moto tá enchendo o saco. Esse livro é dividido em 3 partes, e essa primeira parte ela, né, ela vai até aí, onde ela menstrua. O segundo capítulo ele se inicia, né, com um trechinho de Grande Sertão Veredas de Guimarães Rosa, que eu separei aqui para ler para vocês, tá? A gente quer passar um rio a nado e passa, mas vai dar na outra banda. É num ponto muito diverso do que em primeiro se pensou. Então, ou seja, né, a gente atravessa um rio e sempre chega no lugar diferente do que a gente pensava, tá? Eu acho que isso tem muito a ver com a Inheê. Outro trecho bem bacana, né, sobre a Josefa. Josefa é uma mulher que fugiu. Em todo lugar do mundo, em qualquer lugar, há uma mulher fugindo. Quando uma mulher foge, invariavelmente foge de sua história, de um passado incômodo que se materializa numa relação abusiva, ou de uma vida que se afigura mesquinha ou limitante, ou dos ecos de algum fracasso, ou de uma vida que não soube ou não pôde se reinventar. Então, completamente aqui, né, real isso, né, completamente, isso é realmente a realidade que acontece. E aí vai falar da Josefa, né, o segundo capítulo ali, a segunda parte do livro, ele começa falando sobre a Josefa, e a Josefa vai numa exposição, que é o que acontece com a autora, com a Micheline. E chegando ali, né, ela até é colocada aqui no livro assim: os índios vistos como parte da fauna. Perceba, o texto da parede em letras graúdas a atinge como um soco. Murmurando, Josefa lê a informação que segue esse anúncio com um sentimento de incredulidade. Sem nenhum adorno, sem nenhuma vergonha em naturalizar a barbárie, as palavras do curador a desnorteiam, tá? Então ela vai ali, né, fala que vai ser uma exposição sobre os 500 anos do Brasil, e ela, né,
toma esse soco ali. E no começo nem ela sabe o porquê aquilo mexeu tanto com ela, né? Então, como eu falei, né, a parte 2 começa aqui com ela. E tem um trecho ali bem bacana também, logo no início da parte 2, que ele fala assim: a terra sempre vomita o que lhe faz mal. Então, ou seja, sempre nós temos isso, né, de colocar a natureza, a terra, comparando com o ser humano. Tá? Nós somos muito parecidos, né, com essa natureza. E aí ela está numa conversa com o namorado, a Josefa, e de repente, né, ela fala assim: a minha bisavó materna foi pega no laço, sabia? E aí, né, tem essa reflexão, né, de nós acharmos, não, eu também tenho, né, eu também sou descendente, eu tenho uma bisavó que foi pega no laço, todo mundo tem, eu tenho também, né, na minha família sempre se contou essa história, que a minha bisavó, na verdade, não, a minha tataravó, né, a minha bisavó se chamava Brasilina, até o nome Brasilina era devido a isso, né? Mudar o nome para ser uma homenagem ao Brasil, a questão da brasilidade, né? E tal. E diziam que a mãe da minha avó teria sido pega a laço. Tá? Então, temos isso, mas nem por isso somos, né? Tá? Nem por isso somos. Então, né? Devemos sim ouvir, né, as pessoas que são indígenas realmente. E incomodada com tudo isso, né, Josefa parte atrás, né, quando ela vê aquela gravura das meninas, e aí que eu falei da semelhança lá com o Nove Noites, né, através de uma conversa ali, né, estando num quarto, ele ouve o nome Boel Quain, ele tem aquela reportagem, né, que ele vê desse personagem Boel Quain, ele vai atrás de procurar a história do Boel Quain lá no Nove Noites. Aqui acontece, né, a Josefa, né, ela vê aquela gravura na exposição e ela tem aquilo, ela voa atrás disso, precisa saber quem eram essas crianças. Não há muitas informações sobre ela e ela vai, e ela acaba indo, inclusive, até Munique. Tá? E lá, né, ela encontra alguns lugares, né, alguns relatos, algo mais. Porém, né, a pesquisa dela também não vai muito à frente. E também o objetivo do livro também não é esse, tá? Não é ter uma real, a Josefa foi uma... Não é nada disso. Tá? É apenas para nos mostrar. A terceira parte é a parte que a Inê, ela vai se transformar em onça. Tá? Então tudo aquilo que o pai falou lá na infância realmente vai acontecer. Claro que não da forma como o pai previra, mas vai acontecer. E aí ao encontro dela com o Tipaiú, né? Há uma volta no tempo em que ela disse que ela chamou Tipaiú, mas ela chamou de forma errada. A onça conversa com ela quando ela assumiu lá que ela era criança, falando que se precisasse, ela ia passar por um momento que a chamasse, né? Ela chama, mas esse chamado não é ouvido e a Tipaiú não consegue salvá-la, né? Até ela fala, né, que se ela se transformasse em onça naquele dia, nada disso tinha acontecido. E ela se transforma numa onça através da Tipaiú, que seria, né, a onça que como se adotasse, mostrasse que ia ser uma onça, e ela vai se transformar em Uaara Inhê. E quando ela se transforma em Uaara Inhê, ela consegue ver a sua mãe ser humano, tá? A sua mãe humana, tá? Ela vai ver a mãe a reconhece também, tá? Mas elas não podem ficar juntas, né? E nisso ela corre, tá? E ela acaba indo lá para a Alemanha, né? A Inhê, tá? Ela acaba indo para a Alemanha. Pessoal, antes de terminar o livro, né? Já estou quase no final aqui. Antes de terminar o livro, são colocadas algumas manchetes, tá? No livro ali, de notícias, né? Por exemplo, um tiro cala a voz da Amazônia. Chico Mendes, a morte anunciada. Manchete, né? Revista Manchete, 1989. Assassinato de freira defensora da Amazônia, Dorothy Stang, completa 10 anos, né?
Infoamazônia, 13 de fevereiro de 2015. E ele vai colocando, né, Comissão da Verdade e tal, notícias ruins. E vem sempre uma pergunta, né, quer morrer, índio? Quer morrer? O Aranhê viu que sua vida e sua morte se davam por repetidas nas vidas e nas mortes de outras crianças. Então, isso é muito legal, tá? Uma outra notícia aqui. Em 2019 vamos desmarcar a reserva indígena, não demarcar, desmarcar. Em 2019 vamos desmarcar a reserva indígena Raposa Serra do Sol. Vamos dar fuzil e armas a todos os fazendeiros. Jair Bolsonaro, presidente do Brasil. Então percebam, né? Ele vai colocando essas notícias para ver como nós, né? Inclusive tem uma notícia aqui que eu não tô vendo agora, né? Mas que era que uma mulher indígena dizia, né? Após ter o filho morto lá de uma forma trágica. Se algum indígena fizesse isso com uma criança branca, todo mundo se revoltaria. Tá? Então é para nós pensarmos, né? Como que nós estamos, né? Tratando os verdadeiros donos dessa terra. Porque eles estavam aqui já, né? Antes dos europeus chegarem, tá? Antes dos europeus invadirem aqui o Brasil. Eu estava falando que Inhê foi para a Europa, né? Foi lá para a Alemanha. E quando Inhê chega lá em Munique, né? O rio Isar, é Isar o nome do rio? É Isar. O rio Isar, né? A fêmea, né? O rio Fêmea, tá? Nome feminino. Reconhece e fala, a menina está diferente, né? Mas ela reconhece Inhê e fica feliz com aquilo. E Inhê vai até Styx. Quando a jaguara deu de chegar, Styx já estava perto de morrer. Ela até que farejou ele, mas dele não tinha sobrado mágoa nem raiva. E ela vai falar sobre a morte do Styx. A morte do Styx foi bem tranquila. Daí, né, continua um trecho ali e o narrador fala assim, a narradora fala assim, né? Mas, a narradora ou o narrador, né? A narradora ali, no caso, a terceira pessoa. Mas o outro branco não. Do outro ela tinha injúria e foi cercando ele por muito tempo, porque dele ela não se esquecia. E aí tem aquela coisa da presa, da caçadora. A caçadora vai ficar ali de olho, esperando o momento de atacar. E assim era que se dava tocaia de Uara Inhê para Martius. Observa, tocaia, tocaiando. Que onça é toda amor e dente no cangote. Toda amor e dente no cangote. Maravilhoso isso, né? E quando ela vai ao ataque, tá? É narrado dessa forma. Ele quis gritar, mas da boca dele não saiu foi nada, som nenhum. Ele ali, muito sojugado, sim, molhado de mijo, sim, ouvindo dele estourando num zunido que era o zunido de estar sendo estraçalhado, e morreu. No túmulo do branco se escreveram as palavras bonitas dele. Entre as palmeiras me sinto jovem, no meio delas ressuscito. E aqui mais lindo ainda. Mas para isso ele teria que ser onça. Inhê ressuscitou porque Inhê é onça. Onça ressuscita, branco não ressuscita. Teria que ser onça para ressuscitar. Mas para isso ele teria que ser onça, coisa que por mais que tentasse e nem tentou, nunca haverá de ser. Findado estava, caça que era. Então a caça, o europeu foi a caça, a caçadora foi a nossa onça, tá? A nossa Inhê. E o livro termina, né? O livro termina assim, com essa grande, né? Posso falar vingança? Não digo vingança, não. Eu não gosto da palavra vingança, mas dessa coisa de você se sentir bem pela justiça sendo feita por Uara Inhê, né? Então, não atenua, né, o sofrimento dos povos indígenas, mas é gostoso a gente ler uma história assim, muito bem contada, né? Em que há tanto sofrimento das pessoas indígenas, mas no final a gente sabe, né, que conforme a crença, eles vão ressuscitar, eles vão se transformar em animais e nós acaba tudo. Eu vou ler o finalzinho do livro aqui para vocês, tá? E que a Inhê fala depois disso, né, o que ela quer.
que o que quero me ser não haverá de me dar pela afeição que disse me ter. Ah, pessoal, não falei da oralidade, né? As falas são assim também na oralidade mesmo, tá? Que o que quero me ser não haverá de me dar pela afeição que disse me ter, que eu sei. O que quero, corpo que foi meu, de Inhê, Miranha, Isabela, Uara, Inhê. O que quero, corpo que foi meu, sendo plantado na beirinha do Apurá. Corpo meu retornado, figuras minhas, todas elas levadas de volta aos parentes. Eu sei, Messê não tem como me dar esse obséquio. Pensa que me importo? Destá. Hora dessas, eu mesma pego e tomo de Messê no uso da mais fina força. Se prepare, interminável onça, Aniba, Aniba, Sirigangue. E assim termina o livro. Com essa esperança, Inhê tomar o que é dela, né? Os indígenas, como aqui é uma grande metáfora, né? Os indígenas tomarem o que é deles por direito. Deu trabalho, tá, gente? Deu trabalho porque não foi apenas ler o romance. Eu li o romance, eu mergulhei nesse romance, eu pesquisei muito mais e por isso eu espero que tenha ficado bom, tá? Espero mesmo que vocês tenham gostado. Chegou ao final do vídeo, eu nunca peço like lá no final, eu peço like aqui no final, lá no início, né? Eu peço like aqui no final, porque tem que valer a pena para você dar o like, para você compartilhar. E se você não se inscreveu no canal ainda, se valeu a pena, se inscreve, ajuda o professor Sid Clay, né? Dá trabalho, esses vídeos são trabalhosos, a levar mais literatura para mais pessoas. Adoraria, amaria, se a própria Micheline pudesse ver esse vídeo e pudesse comentar aí se gostou, tá? Espero, né, que se ela puder, né, vir a assistir esse vídeo, goste. Espero que vocês tenham gostado, tá? Meus queridos aí, companheiros aqui, tá? Por hoje é isso e simbora estudar!